Boa noite, eu sou o Lucas e a minha dupla é o Ítalo. Vamos apresentar o trabalho intitulado Lactase, Mercado, Produção e Aplicação Industrial, que tem como objetivo abordar sobre uma perspectiva bioquímica e estrutural a lactase. Além disso, apresentar sobre a perspectiva econômica e biotecnológica as aplicações dessa enzima. A lactase também é conhecida como beta-galactosidase e tem grande importância industrial devido à sua capacidade de catalisar a reação de clivagem da ligação O-glicosídica do disacarídeo lactose, liberando glicose e galactose como produto. Portanto, pode ser empregada para gerar produtos zero lactose ou com baixo teor desse açúcar. Além disso, ela também apresenta a capacidade de transgalactosilar a galactose e gerar os galactoligosacarídeos. Estes são oligosacarídeos não digeríveis que são utilizados como ingrediente em alimentos por apresentar um efeito prebiótico, ou seja, são benéficos para a fauna intestinal. Essa enzima ela pode ser empregada tanto na forma livre quanto na forma imobilizada. Bom, o ser humano sempre utilizou enzimas no seu dia a dia, de forma consciente ou inconsciente. No entanto, a beta-galactosidase foi descrita pela primeira vez em 1889 por um pesquisador holandês que observou que algumas leveduras do gênero Saccharomyces eram capazes de fermentar a lactose em monossacarídeos. Ele foi capaz de precipitar e isolar a beta-galactosidase, mesmo com todas as limitações da época, e os anos seguintes a sua pesquisa passou realizando ensaios com essa enzima. Com os avanços na área de biologia molecular na metade do século passado, os pesquisadores Jacob e Monod descobriram e descreveram o funcionamento do operon-lac em E. coli, o que abriu a porta para o avanço no campo de proteínas recombinantes a partir da década de 70. Na área estrutural, as beta-galactosidases também deixaram sua contribuição. Com o desenvolvimento das técnicas de cristalografia, a grande questão era se de fato as moléculas cristalizadas tinham a mesma forma das macromoléculas em solução. Com a obtenção do cristal de beta-galactosidase, mostrado à esquerda da imagem, foi possível comprovar que a macromolécula tinha estrutura igual em ambos os estados, uma vez que na forma de cristal ela era capaz de processar X-gal, um dos seus substratos, adquirindo uma cor azul, mostrando que as enzimas estavam ativas e não havia grandes mudanças estruturais na forma cristalizada. Por fim, na década de 90 foi a primeira enzima com mais de 1000 aminoácidos com estrutura totalmente resolvida, proveniente de E. coli, e não de cristais virais, quebrando um outro paradigma das ciências da época. Portanto, devido às diversas características da beta-galactosidase, ela foi utilizada como modelo em diversos estudos, permitindo o desenvolvimento nas áreas de cinética enzimática, expressão gênica, principalmente com LAC-Z, biologia celular, molecular e estrutural. A beta-galactosidase é, na verdade, um tetrâmero, conforme representado na figura. Ela é formada de cadeias polipeptídicas idênticas, compondo 5 domínios esquematizados em cores diferentes. As mesmas cores em tons diferentes indicam domínios equivalentes em subunidades diferentes. Observe-se a presença de cofatores próximo ao sítio catalítico, que são íons como magnésio e sódio. O sítio ativo é composto por um domínio denominado triose fosfato isomerase, com estruturas em beta e alfa, formando um barril, na qual o sítio ativo fica no poço profundo na extremidade C-terminal deste barril. Os elementos críticos do sítio ativo eles são constituídos por aminoácidos de outras partes da mesma cadeia polipeptídica, bem como de outras cadeias dentro do tetrâmero. Os 4 sítio-ativos da enzima são destacados na figura com um triângulo. Bom, nesse slide temos um esquema resumindo os papéis da beta-galactosidase em uma célula. Veja as 3 reações que a lactase pode catalisar. A enzima pode hidrolisar a lactase em galactose mais glicose, pode transgalactosilar a lactose para formar alolactose e ainda pode hidrolisar a alolactose em glicose e galactose.
Além disso, na presença de lactose, ocorre a síntese de alolactose, que se liga ao repressor LAC e reduz a sua afinidade pelo operon LAC. Isso, por sua vez, permite a síntese de beta-galactosidase, que é o produto do gene LAC-Z. Bom, agora aqui temos um modelo da reação global catalisada por uma beta-galactosidase. Um galactosídeo, identificado aqui como GAL-OR, ele vai se ligar à enzima livre, no caso, esse galactosídeo é o nosso substrato, ele se liga à enzima livre, formando o primeiro complexo ES mais substrato, que progride para um estado mais profundo, denominado aqui por ED mais substrato, e a primeira etapa da reação, que aqui vai ser indicada por K2, que é denominada galactosilação, ela ocorre até um intermediário covalente, identificado aqui por ED mais galactose, passando pelo estado intermediário, que é identificado aqui por ED mais TS1, liberando um produto, que pode ser uma glicose ou algum outro produto, identificado aqui como P1. O intermediário covalente, ele vai ser liberado por meio do ataque de uma molécula de água, passando pelo segundo estado de transição, que é aqui identificado por ED mais TS2. E, finalmente, se gera a enzima mais o produto, e o produto é finalmente liberado, que no caso aqui vai ser a galactose. Essa etapa da reação, ou seja, a segunda etapa da reação, é identificado por K3. No caso da produção de alolactose, o primeiro produto P1 ele não vai ser liberado, que no caso seria a glicose. Ele vai atuar como o aceptor na segunda etapa da reação, liberando no final um disacarídeo que vai ser a alolactose. Na natureza, há diversas fontes de lactase, e as suas condições ótimas variam conforme cada processo de obtenção da enzima, mas geralmente ela apresenta melhor atividade em uma faixa de temperatura em torno de 37 graus Celsius e de pH em torno de 6. Também é importante ressaltar que o preço do processo de hidrólise da lactase na indústria ele varia conforme a produção e obtenção da enzima. Geralmente, os custos com produção e purificação eles são onerosos e envolvem muitos passos, em contrapartida com o produto gerado por esse processo de hidrólise do açúcar, que tem um baixo valor econômico agregado a ele. Portanto, é interessante trabalhar com a enzima na sua forma imobilizada ao invés da sua forma livre, já que assim ela diminui os gastos com a produção, permite recuperar as enzimas ao invés de deixá-la no produto e ainda evita a contaminação do produto com a proteína. Na forma imobilizada, ela também apresenta maior termoestabilidade e ainda permite que o processo seja realizado de forma contínua. A tabela a seguir apenas apresenta algumas técnicas de imobilização da lactase com base na sua fonte produtora. As principais técnicas de imobilização é ligação covalente a alguma matriz, adsorção e encapsulamento da enzima. A gente pode dar um destaque aqui para as leveduras produtoras, como a Aspergillus e do gênero Cleveromyces, que são as mais utilizadas para a produção de beta-galactosidase recombinante. Bom, a lactase pode ser encontrada amplamente na natureza em diferentes tipos de organismos, como plantas, animais e micro-organismos. Quando a gente fala em aspectos industriais, nós temos que os micro-organismos são os mais empregados devido a inúmeras vantagens que eles oferecem em relação aos outros dois tipos. Dentre todos os micro-organismos que existem, os que mais são utilizados para a produção de enzimas e aí, consequentemente, da lactase, são leveduras e fungos, sendo que para a produção da lactase, os mais utilizados são Cleveromyces fragilis
e a Cluveromyces lactis de leveduras e de fungos, o Aspergillus niger e Aspergillus oryzae. A utilização de micro-organismos, desses organismos, garante maior rendimento, aplicação biotecnológica e interesse comercial. Bom, quando a gente fala da produção da enzima, nós temos que antes da fermentação e geração da enzima em si, algumas etapas devem ser realizadas. Essas etapas são chamadas de etapas upstream e consistem basicamente na preparação do inóculo e na preparação do meio. Bom, essa etapa ela varia de acordo com o micro-organismo que você está utilizando e com o meio também que você vai utilizar para induzir a produção da lactase. Em muitos casos, é utilizado o soro de leite, que é um resíduo da indústria de queijo, da indústria de produtos lácteos, que contém uma alta concentração de lactose, em torno de 5%. E eles utilizam esse meio para induzir a produção dessa enzima. Bom, após a realização dessas etapas, ocorre a fermentação e geração da enzima, e após isso vem as etapas downstream, que consistem basicamente da separação das células do meio contendo a enzima, e aí vem as etapas de concentração e purificação das enzimas. Cabe ressaltar que nessa etapa ela varia dependendo do micro-organismo que está sendo utilizado. Se for um fungo, a lactase provavelmente ela vai ser excretada, então o processo downstream ele se torna muito mais simplificado do que no caso de leveduras, onde a enzima ela não é secretada. Esse esquema é um esquema bem genérico, bem geral, de produção de enzimas, mas que também pode ser aplicado à lactase. Bom, falando agora um pouco das aplicações da lactase, nós temos que as aplicações dela consistem basicamente em duas áreas, na área de alimentos, indústria de alimentos, e na área médica. Na área de alimentos, a principal aplicação dela é a geração de leite e produtos lácteos free lactose, ou seja, que não contém lactose, devido a uma grande parcela da população que possui algum nível de intolerância a esse carboidrato, a esse açúcar. Bom, ainda na aplicação da lactase em indústria de alimentos, nós temos que ela é utilizada para aumentar a doçura do produto, propiciando produtos com menor adição de açúcar. Isso se deve devido ao seu mecanismo de hidrólise da lactose em dois açúcares, que são a glicose e a galactose. E essa é uma vantagem para a indústria, porque eles conseguem ser mais econômicos, visto que eles não precisam adicionar açúcar ao seu produto. Esse aumento da doçura é conferido com a ação da lactase. Além disso, a lactase é utilizada para evitar o processo de cristalização devido à formação de cristais de lactose. Isso se deve devido ao fato da lactose ser pouco solúvel e ao fato dela cristalizar em concentrações relativamente baixas de lactose. Então, essa cristalização ela confere texturas e aspectos arenosos ao produto que não são desejáveis. E aí a lactase é utilizada para evitar esse processo de cristalização. Além disso, a lactase é utilizada na produção de sorvetes, leites de sabor adocicado, como já disse no primeiro tópico, e leites condensados. E por fim, na indústria de alimentos, a lactase também é utilizada para aumentar a cremosidade do produto. E isso se relaciona muito fortemente com o segundo tópico aqui comentado, que é o processo de cristalização. Bom, já na área médica, a lactase é muito utilizada na geração de suplementos e cápsulas de lactase para tratar intolerância à lactose. E aí, os dois principais suplementos que são utilizados é o Lactase e o Lactate, que são muito utilizados por pessoas que possuem intolerância à lactose. Um outro uso médico que é realizado com a lactose é a produção de galacto-oligosacarídeos, que são os GOS. Esses GOS eles estão sendo muito utilizados atualmente devido às suas atividades pré-bióticas. Os GOS eles são oligosacarídeos constituídos apenas de galactose, que podem variar no seu tamanho e comprimento, mas que eles, segundo alguns artigos e alguns sites, eles possuem algumas ações de prevenção ao câncer e prevenção a alergias.
Bom, abordando agora um pouco do mercado da lactase, a gente trouxe essa imagem que foi feita em um estudo de uma empresa que realiza pesquisa de mercado. E aí, nesse estudo, eles fizeram uma pesquisa de mercado sobre a lactase. Nesse estudo, eles trouxeram um pouco das áreas que são utilizadas, que fazem uso da lactase, e aí, segundo esse estudo, quase 50% do consumo, da utilização de lactase mundial é feita na indústria de alimento e de bebidas. Além disso, segundo eles, a taxa de crescimento esperada de 2007 a 2005, que é esse KGR, é de 3,7. Esse KGR é a taxa de crescimento assim, taxa de crescimento esperada, né, porque é do futuro, a gente não tem como ter certeza disso, mas é a taxa de crescimento que se espera ter de um mercado, de um negócio, de uma área, em um determinado período de tempo superior a um ano. Então, de 2017 a 2025, espera-se que o mercado de lactase cresça 3,7%. O mercado de lactase ele foi avaliado em cerca de 1.235 milhões de dólares em 2017 e ele deve aumentar para mais de 1.647 milhões até o final de 2025. Além disso, nesse período de tempo, a Europa ela deve se tornar o líder do mercado mundial de lactase. Bom, quando a gente fala das empresas que são responsáveis por liderar o mercado mundial de lactase, nós temos que as principais delas se localizam na Europa e nos Estados Unidos, como já era de se esperar. Então, aqui nós temos empresas dinamarquesas, como a Novozymes e essa CHR Hansen. Nós temos empresas holandesas, como a DSM Chemicals, e nós temos empresas americanas, como a DuPont, a Sigma e a Advanced Enzymes. Essas empresas elas possuem filiais em todo o mundo, mas esses locais que eu acabei de falar agora são os locais de sede dessas empresas. Bom, essas foram as referências que nós utilizamos e muito obrigado.